Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa do nosso módulo 28. Ele é o nosso último módulo da apostila, tá? Estamos na penúltima aula sobre ele e vocês vão realizar hoje, junto comigo, alguns exercícios, tá joia? Então, vamos lá para a nossa apostila. Tá lá, para praticar. Agora é com você. Leia o texto a seguir e contorne os sujeitos dos trechos destacados. Então, eu vou ler primeiro para vocês na íntegra o texto e depois a gente vai observar aí os trechos destacados, que são esses que estão mais escurinhos, tá bom? No dia do quadrinho nacional, confira as dicas de um profissional das HQs, por Helena Rinaldi. Em 30 de janeiro é comemorado o Dia do Quadrinho Nacional. Para entender melhor a profissão dos quadrinistas e o que é preciso para seguir essa carreira, o Joca conversou com Pedro Cobiaco, 22 anos, um profissional que trabalha na área desde os 14. Filho de quadrinista, Pedro sempre teve acesso ao mundo dos quadrinhos por causa da carreira de seu pai, Fábio Cobiaco, que trabalha na área desde os anos 90. Desculpa, pessoal, desde os anos de 1980. Em 2009, quando tinha 13 anos, o menino decidiu criar um blog para divulgar seus trabalhos. Apenas um ano depois, Pedro começou a trabalhar na Folhinha, o encarte infantil do jornal Folha de São Paulo. Então, nós temos aí, pedindo, o exercício pede que a gente contorne os sujeitos dos trechos que estão mais escuros, destacados. O Joca conversou com Pedro Cobiaco. Então, a gente tem que fazer aquela perguntinha para descobrir o sujeito. Quem conversou com Pedro Cobiaco? O Joca. Então, o Joca é o sujeito. Pedro sempre teve acesso ao mundo dos quadrinhos por causa da carreira de seu pai. Quem que sempre teve acesso aos quadrinhos por causa da carreira de seu pai? Pedro, portanto, Pedro é o sujeito. O menino decidiu criar um blog para divulgar seus trabalhos. Quem que decidiu criar um blog para divulgar seus trabalhos? O menino. Próximo exercício. Capitão, antes, vamos ver aqui o que está falando a tirinha. Capitão, chegamos na floresta da ilha, parece uma mata perigosa. Marujos, sejam bravos, vamos explorar essa mata e vencê-la. Nos nossos O que é isso? Cara de assustado, Capitão? Olha, era uma aranha. Ele fugiu. Escreva vocativos que fiquem adequados nas orações a seguir. Pessoal, lembrando que o vocativo é um chamamento, E é quando eu estou falando com alguém diretamente. Isso é extremamente importante vocês lembrarem, que é quando eu falo diretamente. O sujeito, eu estou falando de alguém. O vocativo, eu estou falando com alguém, tá bom? Então, vamos lá. Não esqueça de fazer sua pesquisa. A gente pode colocar, vizinha, não esqueça de fazer sua pesquisa. Você pode fazer um favor para mim? Ei, você pode fazer um favor para mim? Agora, crianças, coloquem seu material sobre a mesa. Percebam que eu estou falando diretamente com as pessoas no meu discurso? Nesse momento, Júnior, talvez você esteja errado. Então, nós temos aqui, Esses foram alguns exemplos, vocês podem colocar outros, tá? É só para vocês se relembrarem como faz. Imagine que para a formatura do ensino fundamental 1, a escola está em dúvida entre oferecer a festa e proporcionar uma viagem para os formandos. Para decidir, a direção encomendou uma pesquisa de opinião para você e seus colegas. Como você montaria essa pesquisa para coletar a opinião dos alunos e depois apresentá-la à direção? Gente, essa daqui é uma proposta ao qual a gente não vai seguir porque a gente não está na escola para conseguir montar aí a pesquisa. No término dela, lá no exercício 4 da página 116, eles vão pedir... não, na verdade, da 116 é sobre outra coisa. Mas, enfim, eles vão pedir uma pesquisa de opinião para a gente aqui, que a gente não vai ter como fazer, Que eles gostariam que a gente fizesse uma pesquisa com as crianças da sala, se a gente ia realizar se o quinto ano, por exemplo, no final do ano prefere uma viagem ou prefere uma festa de formatura, por exemplo. Então,
nós não vamos ter a oportunidade de fazer, mas vamos analisar aqui, ó, como que eles trazem mais ou menos como que nós poderíamos fazer, né? Então tem que ter o título da pesquisa, o objetivo, que é saber a opinião da preferência, se é viagem ou festa. Aí a gente tem que elaborar 3 perguntas, né? 3 perguntas, indicar as respostas das pessoas, sim ou não, né? E depois colocar o resultado. Nós também podemos colocar um resultado com gráficos. O da página 16, que eu comentei um pouquinho antes com vocês, é sobre a pesquisa de livros, tá? Que na 116 eles vão pedir, a gente já vai chegar lá, mas eles vão pedir para fazer uma pesquisa de opinião sobre alguns livros escolhidos, tá bom? Só para vocês não ficarem em dúvida. Cantinho da leitura. Este é o nosso último módulo, por isso é a sua vez de escolher um livro que já leu e de que gostou para ser apresentado no Cantinho da Leitura. Aproveite também para fazer com a turma uma pesquisa de opinião. Para isso, siga as etapas. Desenhe no espaço abaixo a capa do livro que você escolheu. Não se esqueça de escrever o título, o nome do autor e da editora, da mesma forma que está na capa. Se for possível, você também pode colar uma cópia da carta reduzida. Em algumas lives, né, recentemente, a gente comentou sobre livros, a gente falou sobre os gostos de vocês, vocês falaram que gostam muito de ler Harry Potter, Diário de um Banana, a professora indicou para vocês Nárnia, que apesar de ser um livro bem extenso, as crônicas são muito boas de serem lidas. Eu comentei com vocês também sobre o livro Amoras, do Emicida, tem o Horbeto, do Gabriel Pensador. Então, nós temos muitos livros infantis interessantes, inclusive em língua portuguesa, mesmo na nossa apostila, né, lá no início, quando a gente fala sobre títulos de livros, né, acho que, se eu não me engano, lá na apostila 3, que traz alguns livros cujos personagens são negros. Então, nós comentamos muito sobre os livros. Então, vocês vão desenhar aqui a capa de um livro que vocês mais gostaram de ler. Bem caprichado, bem bonito, bem colorido, colocando o nome de autor, colocando o nome da editora, né? A capa mais parecida possível com a capa original, tá joia? A próxima proposta, que é a 2, eles pedem que a gente faça uma sinopse do livro. Gente, sinopse não é o mesmo que resumo, tá joia? Quando a gente vai resumir, o nosso resumo tem começo, meio e fim. Se a gente fizer um resumo do livro com começo, meio e fim, as pessoas vão perder o interesse em ler, não é? Por quê? Um livro que eu já sei o que vai acontecer, né? Como que inicia, o que vai ter pelo meio, como que vai terminar, eu não vou ter vontade de ler. Então, a sinopse é algo, a gente fez isso como sinopse de filme, né? Resenhas. Então, vocês vão escrever sobre o livro, né? Sobre o que está falando no livro, mas vocês não vão falar sobre o final, tá? Para que a pessoa tenha curiosidade de ler. Na 3, eles pedem que a gente forme grupos com os colegas para fazer uma pesquisa de opinião sobre os livros que cada um escolheu. E na pesquisa pode ter algumas perguntas, como: já leu esse livro? Pela sinopse, achou a história interessante? Você leria o livro? Então, é uma pergunta sobre livros, né? Que é o que a professora estava falando para vocês, da página 116, que eles pedem que a gente depois coloque um gráfico, né? Fazendo um ranking do livro mais interessante da sala. E, nesse caso, eles trouxeram para a gente um exemplo de gráfico de setores. Lembra que quando nós iniciamos falando sobre pesquisa de opinião, nós entendemos que as pesquisas de opinião, quando elas são colocadas em gráficos, depois dos dados colocados, fica mais fácil da gente compreender, né? Fica mais visível da gente compreender a preferência das pessoas. Então, é a mesma coisa. Sempre que a gente fala em pesquisa de opinião, é muito comum a gente ver gráficos. Nesse caso, tem setores, mas nós já estudamos gráficos de linhas, de barras, né?
pictóricos, então nós conhecemos vários tipos de gráficos aí. Nesse caso, essa atividade não precisa ser realizada, tá bom? Porque não vai ter como. Mas vai ser individual a pesquisa, o desenho da capa do livro que vocês preferem e a sinopse do livro, tá joia? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a nossa live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá joia? Um beijão e até mais!